Olá, estamos começando o programa Conceito de Ideias de hoje. Eu agradeço a sua companhia e agradeço também a sua participação. Você que tem entrado nas redes sociais, conversado com a gente, mandado recadinhos, compartilhado os nossos programas. Muito obrigada pelo seu carinho. Nós conversamos na semana passada sobre fake news, ou seja, notícias falsas, divulgadas, compartilhadas como sendo verdade. E hoje, no programa de hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto para entender de onde surge, qual é a ideologia, quais são os bastidores de uma notícia falsa e por que ela impacta tanto a nossa vida, o nosso dia a dia. Para nos ajudar a entender sobre esse assunto, está conosco hoje aqui no Conceito de Ideias o professor Rubem Holdorf. Tudo bom, professor? Tudo bem, prazer estar de novo aqui. Seja muito bem-vindo novamente ao Conceito de Ideias. O professor Rubem, ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, isso mesmo, né? E depois fez mestrado em Educação, Administração e Comunicação e fez um doutorado pela PUC de São Paulo. É isso, professor? Isso. E hoje o professor Rubem é o coordenador do curso de jornalismo do NASP Campus Engenheiro Coelho. Professor Rubem, na semana passada nós conversamos com o professor Luiz Fernando sobre fake news, o que é, como é que ela surge, mas a gente queria entender um pouco mais aprofundadamente esse assunto. E eu gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender quais são as ideologias que estão por trás da criação, do surgimento de uma notícia falsa. Bom, aí isso sempre existiu. Isso vem desde o início do pecado no mundo. Sempre teve a notícia questão falsa. da notícia falsa. Né? Mas algumas coisas se notabilizaram com mais volume porque ganharam a sociedade, isso se repercutiu. Então havia notícias falsas contra os cristãos, né? Promovida pelos romanos. Depois aqueles que eram considerados hereges pela igreja oficial. Né? E também depois nós tivemos até o contrário, por exemplo, na Suíça de Calvino, notícias falsas também contra os católicos que não se entravam dentro do regime calvinista, protestante dentro da Suíça. Né? Então, e muitas pessoas pagaram com suas vidas. Por conta das notícias falsas. Por conta das notícias falsas. E mais recentemente, já no século XX, nós vemos aí um propagandista do governo alemão, o Joseph Goebbels, que tinha um lema dizendo assim, diga tantas vezes quanto for possível, até 1000 vezes uma falsidade, que um dia ela vai se transformar numa verdade. Que as pessoas passam a acreditar, né? De tanto que elas veem, ouvem, leem, falam sobre o assunto, elas começam a se convencer de que aquele assunto, embora falso, seja verdadeiro. É Exatamente. Isso, né? Essa estratégia. E durante muitas décadas nos Estados Unidos, se você perguntasse qual era a instituição de maior credibilidade, e isso aí é comprovado, porque sempre faziam isso, né? Sim. O jornalismo aparecia em primeiro lugar. O jornalismo tinha credibilidade. Porque eles reconheciam o jornalismo como uma instituição que era o baluarte da democracia. E no Brasil nós não tivemos isso. Se o jornalismo apareceu entre os 10 primeiros, foi muito. Nós sempre tinha outras instituições. Nós tivemos assim, Corpo de Bombeiro, os Correios. Sim, sim. Que eram, na opinião da população, mais confiáveis do que o jornalismo. Exatamente. Só que, nos últimos anos, esses perfis começaram a se modificar. Nos Estados Unidos e, consequentemente, nos outros lugares do mundo, em que você começa a desacreditar agora no jornalismo. E quando você desacredita no jornalismo, você também desacredita naquilo que ele sempre defendeu, ou pelo menos deveria, como principal função, defender, que era a verdade, a liberdade, a democracia, a responsabilidade dos atos, na construção das notícias, das narrativas, e isso começa a ser questionado. Então, todos esses valores estão em xeque. Exatamente. E aí, poxa, se o jornalismo é questionado, então ele não é tão bom. E se ele não é tão bom, aquilo que ele defende também passa a não ser bom. Exatamente. Então a democracia também passa a ser questionada. E um fenômeno aconteceu no Brasil nos últimos anos. Isso foi minha pesquisa de doutorado, no qual eu pesquisei um espaço de 15 anos, vários veículos de comunicação nacionais, e que você percebia uma mudança gradativa na relação entre o enunciador, quer dizer, o veículo de comunicação, o editor, o proprietário,
e os leitores, ou os públicos. Então, o que é isso? Os veículos, eles constroem as narrativas, e eu chamo isso da engenharia, essa arte das ações, das rotinas e dos fazeres jornalísticos, eu chamo de engenharia da notícia, ou engenharia do discurso. Sim. Tá? E como é que funciona isso? Eles emitem palavras de ordem, as quais convocam os seus públicos para aprovar ou reprovar o outro. Ah, sim, ok. Tá? Isso é uma coisa muito visível. Tá? E as palavras de ordem necessariamente não aparecem literalmente. Tá ali, elas estão embutidas, mas é uma repetição de ações. É uma repetição que aí você tem que fazer uma leitura mais aprofundada para você perceber que é sempre a mesma coisa, a mesma coisa. E algumas vezes ela vem assim, declaradamente. Então, um exemplo, claro. Escancarado. Escancarado. Lembra 2001, 11 de setembro, então foi o maior atentado terrorista da história. Isso se repetiu durante anos, até agora. Dessa maneira, né? Foi o maior atentado. Por que eles faziam isso? Ao fazerem isso, eles estão fazendo com que as pessoas acreditem que realmente aquele foi o maior atentado terrorista da história e esqueçam de Hiroshima, de Nagasaki, do Vietnã e de outras coisas que ocorreram pelo mundo, promovidas não só pelos Estados Unidos, mas por outros países. Então, se destaca uma notícia em detrimento de outras, para que um país ou uma instituição ou um governo, enfim, tenha esse destaque na opinião das pessoas. Exatamente, e aí você distorce a história. E isso é muito visível também na relação do Brasil com os países vizinhos. Você percebe muito claro isso no século XIX, nos jornais, ao fazer a análise, o estudo dos jornais. Lógico, nós teríamos que ter 2, 3 programas para falar de cada jornal, né? Mas é uma coisa bem interessante como o Brasil tratava esse outro. Quando eu falo outro presidente. Né? O outro líder de um país vizinho. Sim. Então, por exemplo, tinha o Francisco Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai. O Paraguai, por incrível que pareça, já era uma nação que estava um andar acima das outras. Bem desenvolvida, né? Na região. A Argentina, que estava começando a se aproximar, ainda não tinha decolado. A Argentina só vai decolar a partir do final do século XIX. Mas antes, o Paraguai chega num patamar ótimo e isso incomoda. Incomoda os países na região, incomoda os interesses da Inglaterra, que tinha todos esses como os que adquiriam os seus produtos. Claro. E também vendiam os produtos básicos para eles manufaturarem na Inglaterra, mas o Paraguai não. O Paraguai já tinha sua era autossuficiente nesse autossuficiente, a sua própria indústria, o seu sistema educacional. Só que o presidente que entrou lá era meio maluco. E ele achava que podia fazer um império, tinha que ter a saída para o mar, para o oceano. Então a ideia era, vamos invadir os outros aí, e nessa aí ele caiu. Então nos jornais brasileiros aparecia assim, eles faziam uma charge dele e o Nero do século XIX. Se você pegar jornais e revistas mais recentes, de 95 para cá, quando fiz a pesquisa, aí você vai ver assim, não estou defendendo essa figura, claro, mas a maneira como a mídia se comporta em relação ao outro, independente de ser um presidente que você considera tem atribuições positivas ou negativas. Não importa. Bom, ruim, então, independente disso. Então, por exemplo, Fujimori é considerado o Rambo dos Andes. São expressões que a mídia cria. Depreciativas. Porque isso vai criando na cabeça da população, do leitor, essa imagem a respeito dos governantes, das nações, enfim, essa ideia, né? Então, o presidente Kirchner, Néstor Kirchner, era o pinguim. Por quê? Porque ele morava lá perto do polo, perto da região lá da Terra do Fogo, né? Sim, então, era o pinguim. Mas por que dar o apelido para ele? Por que dar um apelido para um presidente? Então, sempre foi assim, o Brasil se considerava superior aos vizinhos. Porque nós éramos império. Os outros eram repúblicas. Mas repúblicas
que na realidade não tiveram uma experiência anterior. Eles vieram de um império. Então, eles diziam assim, era uma república forjada, fajuta. Né? E a verdadeira sociedade, a perfeita, a melhor, a superior, era nossa. Né? E os outros olhavam para nós como um risco também. Sim, sim. Porque, afinal de contas, o fato de ter um império aqui, nós nos separamos dos impérios das monarquias europeias, há um risco desse pessoal resolver nos invadir ou então os antigos colonizadores reivindicarem as terras que se tornaram independentes. Sim. Né? Isso marcou essa relação de rivalidade que existe entre nós, principalmente com a Argentina. Tá? E é muito mais nossa com eles do que deles conosco. É muito mais daqui para lá do que de lá para cá, exatamente. Né? E ninguém conta, ninguém fala. Ninguém fala. Porque a mídia é usada... A palavra de ordem na mídia diz que eles é que são o problema, não nós. Então vai se construindo uma imagem, uma ideia, um conceito na cabeça da população, né, dos leitores, dos ouvintes ou dos telespectadores, para depreciar a imagem de um país, de um governo, de uma pessoa, de uma instituição. E isso envolve esse universo da construção das notícias falsas, que é o que nós estamos comentando. Então, o que aconteceu agora? Mais recentemente, você percebe que a esquerda, durante 13 anos, esteve no poder. Sim. Né? E, consequentemente, a direita não teve forças para fazer uma oposição nas casas de lei, no Congresso, principalmente no Senado e na Câmara Federal. Tá? E foi minguando. A imprensa, extremamente conservadora, tá? E usar a expressão imprensa golpista é errado, né? Porque ela não tem força para fazer isso. Tá? Ela pode ser um instrumento de alguém, mas não ela. Tá? Ela não vai dar o golpe, não vai usar uma força militar para chegar lá. Essa expressão é errada. Tá? Uma imprensa conservadora, tá? Que tem interesses, tá? dentro de um cenário, logicamente que ela percebe que não há mais um partido ou partidos fortes de direita no Brasil. Então, ela assume esse papel. E aí que está o problema. Porque qual é o papel de um jornalista? Qual é a função do jornalista? Como que o jornalista deve ser portado? O jornalista, ele tem que ser politizado. Eu acho que tem que ser um ser politizado. Politizado no sentido de que eu entendo como que funcionam as engrenagens do poder, da sociedade. Segura a resposta aí, professor. Qual é a função do jornalista, qual é a postura dele? Que a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta para continuar conversando sobre esse assunto, entender, né, o posicionamento de um jornalista, o papel do jornalista no meio dessas notícias falsas, desse contexto que está sendo criado, né, para denegrir a imagem de um ou de outro. Como se posicionar como jornalista nesse contexto? A gente já volta para continuar conversando com o professor Ruben Holdorf aqui no Conceito de Ideias. Já estamos de volta com o Conceito de Ideias e hoje nós estamos conversando sobre notícias falsas, democracia, papel da mídia e a função do jornalista, dando sequência a um programa que nós começamos na semana passada, falando também a respeito deste assunto. No primeiro bloco do programa de hoje, nós falamos com o professor Ruben Holdorf sobre de onde surgem as notícias falsas, né? Qual é o contexto, quais são os bastidores, quais são os objetivos de criar notícias que possam denegrir a imagem de pessoas, de governos ou de instituições. E agora, no segundo bloco, a gente continua conversando com o professor Ruben Holdorf, que é coordenador do curso de jornalismo do NASP Campus Engenheiro Coelho, especificamente sobre esse assunto. Professor, nós terminamos o primeiro bloco lançando essa pergunta, né? Qual é o papel, qual é a função do jornalista real e no contexto que nós vivemos hoje? Agora a gente já pode responder. O jornalista ele vai trabalhar numa empresa, a empresa tem uma linha editorial, tem uma política que ele tem que atender. Não há como evitar, mesmo que seja contrário às suas ideias. Ou então ele sai de lá, não trabalha lá. Agora, ou concorda ou sai, né? O jornalista, na minha opinião, na minha visão, ele não poderia ser um sujeito que influenciasse para A ou para B. Não é o papel do jornalista influenciar Ele para A ou deve B. estimular as pessoas a construírem a sua opinião, a tomarem partido, mas não vai para aqui ou vai para lá porque isso aqui é melhor, esse aqui é pior.
Ok. Tá? Então, lógico, tem veículos que apoiam partido de A ou partido de B. Você vê isso muito claro nos Estados Unidos. Tá? O New York Times, que é de um partido, e o Washington Post, que é de outro partido. Sim, mas eu não concordo. Rivais. Eu acho que isso não é jornalismo. O jornalismo tem que fazer com que as pessoas se politizem, não que sejam partidarizadas. São coisas bem diferentes. Perfeito. Então, agora, o jornalista, ele como cidadão, não como jornalista, como cidadão, é um direito dele. Se ele quer votar na esquerda, se ele quer votar na direita, se ele quer votar no centro... Ele é um cidadão livre. Ele é um cidadão livre, ele faz o que ele quiser com o voto dele. Ele participa, ele é alguém que participa da construção do país, da democracia do país. Agora, quando ele está utilizando as mídias, fazendo o trabalho não dele tem de esse jornalista... direito, não deveria fazer. E isso aí é que denigra a imagem do jornalismo. Faz com que as pessoas dizem não tem credibilidade. Porque defende A ou defende B. Exatamente. E quando você faz isso, no caso do Brasil, a grande imprensa, principalmente, assumir esse papel de direita para combater a esquerda, não estou defendendo o outro, só estou falando o que aconteceu, é um fato. Ela coloca em risco a democracia, porque passa a não ter mais credibilidade e, consequentemente, provoca o rombo, abre um espaço perigoso para que outros poderes nada democráticos, autoritários, de extremos, possam assumir esse espaço. Ok. E acabam, então, influenciando de maneira totalmente partidária, ou totalmente lateral, né, ou A ou B, as pessoas que acabam consumindo esses conteúdos. Ao não cumprir o seu papel, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, é algo diferente. Antes da eleição do Trump, os estudos mostravam que a imprensa se voltou para o entretenimento, quer dizer, começou de tratar a notícia séria como algo a ser... divertido, para entreter. Um verdadeiro parque de diversões. E quando não é assim. E esqueceram da sua missão. E aí, quando veio a eleição do Trump, a coisa já tinha desandado. O trem descarrilou, não tinha mais como voltar. Com certeza. Tanto que consequência, hoje, né, das ações. Nos Estados Unidos, o jornalismo não é mais o primeiro em credibilidade, como sempre foi, principalmente no século XX. Então, no Brasil, agora nós temos um risco muito grande de jornalismo ficar bem lá no fundo do poço. Também sem credibilidade, sem né? credibilidade. Mas, professor, me explica uma coisa. O senhor hoje coordena um curso de jornalismo, né, no NASP Campus Engenheiro Coelho. Tem aí inúmeros alunos, né, que o senhor coordena as atividades de professores e tal, alunos que chegaram e que se formaram e que já foram para o mercado de trabalho, outros que estão chegando, outros que fazem parte do curso. Qual a preocupação do senhor como coordenador, nesse caso, em formar, ou quais seriam as estratégias para que a gente possa resgatar essa credibilidade do jornalista como profissional, né, diante do contexto que a gente vive? Como que a gente constrói esse curso buscando resgatar essa credibilidade? A primeira questão dos valores. Né? Nós sempre procuramos enaltecer, valorizar a verdade. O que é a verdade? Não no sentido teológico da coisa, mas no sentido de você apurar devidamente, ouvir todas as fontes, conferir toda a documentação antes de produzir uma notícia. Se o material não está, a narrativa não estará completa, não te deixa incomodado, é porque ela não está boa. E pode prejudicar alguém. Então, é preferível, eu sempre digo, é preferível tomar um furo de um outro veículo do que se adiantar e cometer uma injustiça. E comprometer a vida das pessoas, né? Comprometer e também a sua própria imagem, como veículo de comunicação. Como veículo. Isso lógico, não somos perfeitos, cometemos falhas, erros, às vezes erros de natureza técnica, já são suficientes para você ter problemas de natureza jurídica. Recentemente nós tivemos um problema por causa de uma fotografia, que fizemos o jornal, o laboratório fez o jornal, e foi trocada a imagem, em vez de colocar a fotografia de tal coisa, colocamos de outra, mas o texto era outro. E a pessoa que saiu na fotografia, logicamente, se sentiu prejudicada, entrou na justiça e tal. Então, não foi uma coisa proposital. Isso não seria um fake. Foi um equívoco. Foi um erro. Não só equívoco, foi um erro técnico de atenção, um erro profissional mesmo. Que num veículo de mercado mesmo, o
os envolvidos provavelmente teriam perdido o seu emprego. Possivelmente. Então, agora, você construir a coisa proporcional, vou mudar aqui essa informação, vou alterar para ver se eu prejudico o fulano, ou para ver se eu ajudo a imagem do outro a crescer na pesquisa, aí é problema. Aí nós temos um problema. Isso nós não compartilhamos. Mas eu acredito que isso seria um problema de caráter, né? De caráter. Porque a pessoa criar uma informação falsa para prejudicar o outro é problema de caráter. Sim. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas veja, tal situação, as pessoas praticam atos ilícitos porque não têm estudo ou porque não têm dinheiro, porque são pobres. Olha só, já começa o preconceito aí. Aí você vê uma pessoa que tem estudo e que tem dinheiro, pegando mais ainda. Ilícito. Então, qual é o problema aqui? O problema não é de ordem financeira, de ordem social ou educacional. O problema é de caráter. De caráter. Então, nós temos essa preocupação, temos algumas aulas específicas que trabalham em todos os semestres, professores que trabalham essas temáticas com os alunos. Esses princípios também, né? Os valores. Lógico. Se sair algum aluno que vai cometer alguma coisa errada, a gente não pode fazer nada. Depende do caráter de cada um. Temos o nosso papel e cumprimos Enquanto curso, né, tem uma estrutura curricular que assegura de que os alunos irão receber a quantidade de informação necessária para se tornarem bons profissionais. Exatamente. O curso do NASP, o curso de jornalismo do NASP é inclusive premiado, né? Sim. Os trabalhos que recebemos desenvolve. 23 prêmios. Então é reconhecido, né, no universo acadêmico como sendo um bom curso de qualidade, né, professor? E nós conseguimos até detectar, porque eu fiz um levantamento, terminamos recentemente um levantamento dos egressos. O que aconteceu com os alunos que se formam e saem, né? São 308 egressos, né? E nós temos um grupo assim considerável, cerca de 40% daqueles que atuam no jornalismo, porque é um número assim, só para você ter uma ideia de comparação. Sim. Eu fiz um levantamento da minha turma quando me formei há quase 30 anos. Né? E tem apenas 8% trabalhando no jornalismo. E do UNASP, é bem verdade, que é um curso mais novo, né? Mas são 15 anos já de formatura da primeira turma. Sim. Nós temos 52% atuando na área. E desses 52%, pegando esse bolo aí, 40% desses alunos, desses egressos agora, profissionais, jornalistas, eles atuam em assessoria de comunicação. É um perfil diferente. Porque por que está acontecendo isso? Porque o nosso curso ele não é regional. Nós recebemos alunos de várias partes do país e até de fora do país, de outros países, de outros continentes, e devolvemos esses alunos para vários lugares também. Então eles vêm para o NASP, Exatamente. Eles estudam no NASP, mas eles não permanecem na região, eles voltam para os seus locais de origem, a grande maioria, né? Então o pensamento nosso em relação aos objetivos na formação dos egressos é um pensamento muito mais amplo. Está voltado para um universo global, não regional. Como que os alunos ingressam no curso de jornalismo? De repente, alguém está nos acompanhando, né? Uma mãe, o filho sonha em fazer jornalismo, ou alguém trocou de canal, sintonizou aqui no Novo Tempo, está acompanhando o Concerto de Ideias e pensa, puxa, jornalismo é uma área interessante e cada vez mais, né, na busca pela notícia, pela apuração dos fatos, pela investigação, ouvir e contar histórias a partir de fatos apurados. Como que é o ingresso do aluno? Tem o processo seletivo, que ocorre, o maior deles é no final de outubro, né? Então, ali por setembro já abrem as inscrições para o vestibular. Perfeito. E também aceitamos as notas do Enem. Do Enem. E tem um processo seletivo menor que depende da abertura de vagas, que ocorre em junho, para entrar em agosto no segundo semestre. Ok, jornalismo são 4 anos? São 4 anos. E você tem muitas oportunidades aqui dentro. Você pode prorrogar, você pode estender isso e, de repente, fazer publicidade, fazer rádio e TV, fazer direito, sai daqui com fazer várias história, formações, né? Fazer teologia. E também pode ter uma formação internacional. Nós temos convênios
já com algumas instituições, nas quais você pode fazer algumas disciplinas, matérias e aprender o idioma, a cultura em outros lugares, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, no México, na Argentina. Nossa, e agora, mais recentemente, na Ucrânia. Isso é um ganho gigantesco para o currículo de um profissional, né? Sai da universidade. Certeza. Eu não tive essa oportunidade. Eu também não tive. Quem sabe você pode ter, né? Se você optar, então, pelo curso de jornalismo ou outros cursos que o NASP também pode oferecer. Professor Rubem, muito obrigada por participar com a gente do Concerto de Ideias. Eu agradeço pela oportunidade e espaço. E obrigada a você que acompanha com a gente o Concerto de Ideias. A gente fica por aqui, volta na próxima semana e, é claro, a gente espera pela sua companhia. Então, até lá.